tudo, com engarrafamento e tudo, o trabalho segue em frente, né? Então sejam bem-vindos para mais uma noite, mais uma semana de atividades, todo mundo se protegendo da gripe aí, porque o negócio está pegando, né? Mas, vida que segue, vamos cuidando que tudo vai dar certo. Tá? Então, o pessoal que está na cozinha? O pessoal que está na cozinha, o pessoal chegar mais perto, porque a gente já está começando pelo nosso horário. Vem para a sala. Cheguem mais para a sala, assentem-se, né, junto com os irmãos do lado de lá, que aqui também estão presentes. A gente vai pedir para desligarmos todos os celulares agora. Nesse momento, a nossa irmã Ana vai fazer a nossa leitura de preparo de ouvidos. Boa noite. Do livro Reflexões, Mensagens Psicografadas, Márcia Mackenzie. Egoísmo. Corações endurecidos, que ainda não têm condições de doar o que quer que seja. Egoístas fechados em seus casulos como se fossem castelos. Não podem parar, pois se assim o fizerem, vão enxergar sua grande solidão, abandonados que estão por seus próprios sentimentos. E passam a vida exigindo dos outros a atenção e o amor que não têm para dar, achando que com isso vão suprir o vazio que trazem na alma. Incapazes de perceberem que o vazio que sentem jamais será preenchido se não vier de seu mais profundo ser. Não percebem que o vazio da alma jamais será preenchido pelos outros. E exigem, e continuam vazios e continuam numa solidão enorme. E acabam por cobrar da vida um tributo que só a eles pertence. E não percebem que todo esse vazio, toda essa solidão é porque estão longe de si mesmos. Vamos preparar então para a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento, o nosso coração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma noite de estudos, de aprendizados. Agradecemos a vossa presença salutar, da espiritualidade superior, que possa nos trazer para a noite de hoje mais conhecimento, mais informação, trabalharmos o nosso espírito e nos auxiliar na nossa jornada, no desempenho de nossas atividades, ao nosso irmão palestrante, para a noite de hoje. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe o nosso irmão Wander Fernandes na noite de hoje, com o tema A Importância da Casa Espírita. Eu desejo uma excelente noite a todos e a todas. É uma voz gripada, é uma voz extremamente gripada. Que a luz de Cristo e a presença dos bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre, né? E é sempre bom retornarmos aqui à casa de oração. Qual o local que marcou a tua vida e a tua trajetória? Aquele local que você sente saudade quando você pensa num passeio, num encontro de família, numa férias que traz lembranças tão agradáveis e profundas que residem lá bem no fundo dos sentimentos. Um estado, uma cidade, um sítio, uma fazenda, talvez não tão longe e sim tão perto. Na nossa existência nós somos marcados por locais que nos fazem bem, locais que compõem a nossa história, a nossa trajetória e vivenciamos um saudosismo sadio, uma saudade que realimenta um desejo de experimentar de novo e de sermos mais uma vez agraciados. Se em nossa vida encarnada nós experimentamos esta sensação de estarmos em locais que positivamente nos marcam, qual o sentido, então, de estarmos numa casa espírita?
Por isso o tema da nossa meditação hoje é a importância da casa espírita. E talvez você esteja se perguntando, mas não é esse um tema tão simplório? É, exatamente isso. É um tema simples, por quê? Porque nós vamos parar um pouquinho esta noite para pensarmos sobre as bases elementares do nosso posicionamento espiritual, que reside na simplicidade da vida. Às vezes, e é muito bom, nós queremos e desejamos nos aprofundar nos estudos, no conhecimento, ampliando os horizontes da espiritualidade, o que também faz parte da nossa caminhada. Mas deixamos escapar das nossas mãos as vivências cotidianas, simples e comuns, que intensamente marcam a nossa jornada e que são fontes plenas de aprendizado, de crescimento espiritual, de amadurecimento e o principal, evolução. Nós estamos aqui hoje, nesse dia, não ao acaso, com um planejamento espiritual. Nas nossas idas e vindas e situações da correria e da dinâmica que tomam o nosso tempo, nem sempre conseguimos relembrar que, embora estejamos aqui no corpo físico, interagindo no plano também físico, somos em essência seres espirituais, com propostas, com propósitos, com uma missão, com um planejamento reencarnatório que precisamos compreender, abraçar e nos esforçar para que a nossa estadia no planeta mais uma vez ocorra da melhor forma possível. E onde entra a casa espírita nesta conversa? Para vivermos uma espiritualidade, não necessariamente precisaríamos estar aqui, frequentando, sendo membro, mas integrar uma comunidade de fé faz toda a diferença na nossa trajetória, porque nós aprendemos juntos, cooperamos uns com os outros e nos abraçamos em nossas adversidades da vida. E eu trago aqui esta noite alguns pilares simples e básicos da existência espiritual, para que juntamente comigo você possa pensar um pouquinho e resgatarmos este amor espiritual, cuja presença na casa espírita pode muito nos auxiliar. A casa espírita, ela é muito importante porque ela resgata para mim e para você a verdadeira essência da oração. Este é o primeiro pilar. A oração, a prece, ela é muito mais em seu significado do que aquilo que aprendemos desde pequenos em nossas origens religiosas. Expandir o conceito de oração, compreender a eficácia e o poder da prece e fazer uso da mesma é um grande diferencial para nos espiritualizar e encararmos as dificuldades e as limitações da nossa própria vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, tem uma parte do Evangelho que se chama Coletânea de Preces Espíritas. Muito bonito. E a espiritualidade maior traz uma orientação, nos chamando a atenção para o fato do que
importa de verdade na oração, na prece. E a espiritualidade nos esclarece dizendo que a forma de se fazer uma prece, a forma de orar, não vale absolutamente nada. O que vale é a essência e a força do pensamento. E aí os espíritos nos orientam, nos incentivando a orarmos da maneira que cada um nos sintamos bem para expressar esse pensamento maior que reside em nossas vidas. Nos lembrando que o pensamento vale muito mais do que uma grande quantidade de palavras vãs. A gente encontra essa orientação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Quando nós chegamos aqui, rapidamente nós compreendemos que o sentido da prece e da oração, ela é transcendente. E o que eu quero dizer com isso? Ela vai muito além do conceito tradicional de oração e de prece que trouxemos ao chegarmos na doutrina espírita. Porque nós trabalhamos o conhecimento da importância e da força do pensamento. Pensamento é energia. Pensamento é veículo. Pensamento é uma porta de condução. No caso, nos elevando espiritualmente a outras sintonias e vibrações maiores do que essa que está aqui no plano e nos conecta à divindade, a Deus, ao cósmico, ao universo. Nos conecta ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, ao nosso anjo guardião, ao nosso bom gênio. A oração reequilibra a alma, as emoções, os sentimentos. A oração abre a porta para a intuição, que é uma forma de mediunidade. A oração traz o invisível para o plano visível, porque nós somos corpo, matéria, porém também espíritos. Na casa espírita, as nossas reuniões nos incentivam a uma unidade de pensamento. Quando nós oramos em casa, realizamos a nossa prece em casa, ela é eficaz e ela é sempre muito bem-vinda. Mas quando nós estamos aqui como esta noite, reunidos, nós estamos na condição de algo que nós chamamos de egrégora. E o que é uma egrégora? É a reunião e a concentração de energias e de forças oriundas de um único propósito. E quando nós estamos em egrégora, sobre um manto e uma capa invisível, porém intensa e real, de prece e oração, os obsessores e as forças negativas que ficam lá fora não entram aqui, porque nós estamos sob a proteção da egrégora. Fruto de prece, fruto de oração. Então, os momentos de prece e de oração na casa espírita, ela é muito mais do que cumprir um protocolo ritualístico. Ela é a essência plena de uma convicção que nos prova a interação do mundo sobrenatural espiritual conosco aqui no plano material e encarnados. Ou seja, ela cria a energia necessária para a atuação das presenças espirituais que conosco trabalham nesta noite e que traz o lenitivo necessário, traz a paz da alma, traz a cura, traz a direção, traz a intuição e a ajuda que cada um de nós viemos buscar aqui na casa espírita nesta noite.
O que faz essa concentração energética acontecer é o poder da oração e o poder da prece. E é exatamente por isso que nós vamos ver o exemplo de capa a capa do Mestre Jesus, orando em todo o tempo. E por que ele impunha as mãos e as coisas aconteciam? Porque ele orava. Porque era uma conexão direta com a divindade. Orando em todo o tempo. Paulo apóstolo na Bíblia nos incentiva a orarmos sem cessar. É um versículo pequenininho que simplesmente diz: orai sem cessar. Orar quando estamos bem, orar quando não estamos tão bem assim. Orarmos quando estamos felizes e liberarmos imediatamente energias que povoam a nossa egrégora com luz e amor, mas nem todos os dias nós estamos felizes. Prece no momento da depressão, prece no momento do trabalho, prece no momento quando estamos no autoquestionamento e buscando os sentidos dos porquês da vida. A Casa Espírita nos transmite isso, que a oração é muito além de um ritual, sim. A oração é muito além que cumprir uma ritualística religiosa também. A oração ela é muito mais profunda do que repetir palavras vãs, como os Espíritos nos orientam nessa passagem aqui do Evangelho. E como orar? Como rasgar a alma perante a divindade? Como tornar-se nu, no sentido de apresentar-se a Deus e dizer a Ele: estou aqui, eu não sei orar, mas eu quero falar contigo. É o pensamento, não são as palavras. Não é a retórica, não é a retórica. Não é encontrar a palavra certa também não. E a Casa Espírita nos incentiva a isso, a conexão do pensamento. Existiu uma época na minha vida que eu achava que ganharia os favores de Deus com muitas palavras na base do grito. Então, umas orações fervorosas, com muitas palavras, mas com o tempo eu percebi que não era nada disso. Porque quando eu estou introspectivo, no meu cantinho, no meu trabalho, na minha casa, aqui na Casa Espírita, eu começo a concentrar o meu pensamento, eu estou orando. O mantra é uma oração. Nós não temos no Espiritismo altares, nós não temos objetos, porque a ligação religiosa que o Espiritismo propõe é apenas o religare, nos religando a Deus. Então significa o seguinte: nós oramos e expressamos essa oração da forma como melhor nos sentirmos, utilizando o que quisermos, porque para a divindade isso é secundário. Você gosta de orar com incenso? Não tem problema. Você gosta de orar com alguma imagem que te remete a uma fé? Também não tem problema nenhum. Você gosta de orar olhando para um símbolo qualquer que conecta você ao universo? Também não tem problema. Apenas ore. Apenas ore. E a Casa Espírita nos ensina isso muito bem. Muito bem. Se esta noite aqui, cada um de nós não permitirmos que o nosso pensamento viaje nos nossos problemas, o somatório vai fazer com que a nossa egrégora
no momento do passe, no momento da água fluidificada, tem uma concentração de energia que podemos sentir na nossa própria pele. Por isso a casa espírita nos auxilia nesse esclarecimento. Sabe uma outra importância da casa espírita? Aqui nós encontramos um ambiente de paz. É ou não é? Quantos de nós tivemos hoje, provavelmente, um dia extremamente corrido, alucinante, que para você chegar aqui foi uma vitória? Compromissos, filhos, família, cônjuge, trabalho, 2 trabalhos, ônibus, congestionamento. E quantos de nós pensamos em não vir? Quantos de nós chegamos aqui com o coração acelerado por uma ansiedade, por uma discussão, por uma briga, ou algo que você encontrará em casa e não sabe como estará ao sair daqui? A casa espírita é o encontro e o ambiente de paz que às vezes não encontramos nem na nossa casa e encontramos na casa espírita. Por que nós encontramos paz aqui? Nós encontramos paz porque o preparo do ambiente, ele não é negligenciado. Tudo, absolutamente tudo é pensado, organizado perante a manifestação e a presença e a condução dos bons espíritos. Da pessoa que é recebida na porta, aos irmãos e irmãs que estão na palestra, receberão passe, a água, e nos dias que tem atendimento com os vovôs e as vovós. Tudo, absolutamente tudo, preparado para que o propósito maior da espiritualidade, preparado para a minha vida, para a sua vida hoje, porque não existem acasos, aconteça. Pense bem. Chegar à casa espírita carregado dos nossos problemas, limitações, preocupações e deixando toda essa carga vibratória ali fora, esse ambiente já precisa estar ionizado, já precisa estar numa vibração maior, para que cada um de nós, ao entrarmos, consigamos nos conectar com essa presença maior, para que nós consigamos deixar a nossa preocupação, a nossa limitação, para que consigamos abrir o nosso coração para a espiritualidade. Esse ambiente precisa sim estar preparado, e é todo um esforço, não apenas dos trabalhadores da casa, mas da equipe espiritual que atua aqui nesse lugar. Então, quando entramos ali, nós sentimos o impacto dessa paz maravilhosa. Ao entrarmos ali, nós sentimos uma alegria, nós sentimos a dinâmica da espiritualidade agindo e colaborando conosco. Nós alimentamos e realimentamos a esperança de dias melhores, porque nós somos alcançados por essa presença maravilhosa que nos ajuda a recompor o nosso próprio ser. Isso significa que nós não estamos num ambiente qualquer. Não, nós estamos na casa de oração, estamos na casa espírita.
E por isso todo preparo em conjunto com a espiritualidade, com os guias que aqui trabalham e apoiam a casa, faz com que cada pessoa que aqui entra, cada um de nós, recebamos essa paz, essa calmaria, esse reequilíbrio para encararmos a dinâmica de uma vida corrida nessa sociedade atual. E olhe, isso a Casa Espírita nos ajuda muito bem, com eficácia. Não é bom estarmos aqui? É muito bom nós estarmos aqui. E quantas vezes nós saímos daqui dizendo em nosso coração, poxa vida, eu gostaria de ficar. E sabe o que é o melhor? É a proposta da espiritualidade para que saiamos daqui levando esta mesma paz para os nossos lares, levando essa paz para aqueles que convivem conosco, para aqueles que mantemos o contato direto ou indireto. Não se esqueçam do primeiro ponto que nós falamos aqui: o pensamento é tudo. A casa espírita também é importante, porque aqui nós recebemos o auxílio do passe. Chico Xavier e o irmão Valdo Vieira escreveram um livro maravilhoso, que eu amo muito esse livro, chamado Opinião Espírita. Psicografia pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. E lá tem um capítulo que fala sobre a importância do passe na casa espírita. E ele diz que o espírita, o médium, deve cultivar a prática do passe sempre no veículo da oração, da prece, porque é um legítimo tratamento de uma terapêutica espiritual. E no final desse capítulo ele diz e nos lembra que Jesus simplesmente ia em direção aos sofredores e realizava a sua obra simplesmente impondo as mãos. Aqui nós aprendemos que o passe é muito mais do que a imposição de mãos apenas, e que em diversos outros bons espiritualismos receberá outras denominações, mas é a mesma coisa. É a transmissão energética entre encarnados e desencarnados. É a terapia restauradora do corpo e da alma. É a renovação de fontes salutares para o nosso corpo e o nosso espírito, e que deve ser transmitida e recebida na firmeza do pensamento. Quando o médium chega, ou o passista, não importa o termo, e impõe as mãos, a minha conexão energética com a energia desse irmão que está impondo as mãos, e mais dos espíritos assistentes, faz com que eu seja envolvido numa energia de poder. Por isso que eu não posso permitir que o meu pensamento viaje, que saia da egrégora na qual nós estamos, para não perdermos o melhor, que é a manifestação dessa presença restauradora. Nossas mãos abençoam. E é interessante que a própria Bíblia também diz isso, que as nossas mãos abençoam. Eu me lembro de uma experiência
que às vezes me emociona quando eu relembro, de mediunidade de cura. E não foi nem no centro espírita, foi ainda enquanto pastor. Um irmão que eu tinha um carinho muito grande pela família e estava com câncer. E, se eu não me engano, era esôfago. E estava sofrendo muito, 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 muito. E ia fazer uma cirurgia que nem saberia qual seria o resultado da cirurgia. E na véspera do exame, ele estava acamado, nós fomos à casa dele e oramos. E eu orei com a imposição de mãos, que é uma prática comum. E uma energia tão intensa, tão inexplicável para esse plano material, dos pés à cabeça, concentrando nas mãos, se manifestou. E o exame era no dia seguinte. Passados dias, 2 dias depois, a esposa dele me procurou com uma felicidade, ela estava dando saltos. Ele foi fazer o exame, e ele fez o exame, tá? Comprovado. E o médico não estava entendendo, porque simplesmente tinha sumido. E o médico não era nem cristão, não era espiritualista, não era nada. Aí o médico falou assim para ela: olha, eu sei que vocês acreditam em Deus, se Deus é vocês, ó, deve ter feito alguma coisa, mas que não tem nada. E ela levou o exame. Pode acontecer? Vocês acham que não pode acontecer? Pode. Mediunidade de cura. Mãos que abençoam. Então a mão que taca pedra, a mão que aponta, a mão que deseja o mal, essa não abençoa, mas quando eu peço a espiritualidade, unge a minha mão, a sua mão será ungida. Impõe as mãos sobre a sua própria cabeça com humildade, aplica um alto passe em você e você vai ver o resultado. Existe mediunidade de cura e a casa espírita nos ajuda no auxílio do passe. Quando as luzes se apagarem e começarmos o momento de passe aqui, para quem tem mediunidade de evidência, vê a presença dos espíritos atuando. Outros sentem, outros não sentem nada. Vale o que Jesus disse: benditos que não viram, porém creram. Eu vejo, eu sei do que eu estou falando. E nós não podemos desperdiçar essas presenças maravilhosas que atuam conosco aqui, por exemplo, nesta noite, em tantos locais de oração que se reúnem nesse momento. A casa espírita é importante porque nós recebemos na casa espírita instrução espiritual. Aí eu me lembrei de um propósito que Allan Kardec amava e que você encontra lá no livro Obras Póstumas, que é uma coletânea de ideias e posicionamentos de Kardec que não ficaram registrados nos outros livros e que foram reunidos nesse livro com esse nome, Obras Póstumas. Maravilhoso. E Kardec tinha um sonho, que o Espiritismo fosse uma verdadeira escola regular de espiritualidade, capaz de fazer adeptos e que esses adeptos multiplicassem trazendo outros adeptos. Ele se preocupava com o futuro do Espiritismo enquanto ciência, filosofia e religião.
aqui nós recebemos o diferencial. Sabe qual é o diferencial? Conhecimento das leis que regem a vida. As leis que regem o cósmico, que regem o universo, que regem outros planetas habitados, que regem a lei do karma, a lei de causa e efeito, se você preferir. Todas as dinâmicas da vida nós somos esclarecidos através da doutrina espírita. Logo, estarmos na casa espírita faz muito bem para o progresso espiritual. Pensem bem, um dos alicerces do espiritismo, e é uma lei cósmica, é a lei do progresso. Tudo progride, tudo, inclusive todos nós. A expressão religiosa é uma coisa, conhecimento espiritual é outra, completamente diferente. Quando eu compreendo as leis que regem o planeta, fica mais fácil entender os meus próprios problemas e limitações. Quando eu compreendo as leis que regem o cósmico, é muito mais fácil encontrar as respostas para os porquês da vida. E toda essa dinâmica do século XXI passa a fazer efeito e diferença através da minha compreensão. Outro pilar da importância da casa espírita. Aqui nós recebemos apoio fraterno. Ouçam bem, apoio fraterno não significa cafuné espiritual. Não é? Existem outras propostas de cafunés espirituais por aí e que Deus abençoe. Não é a nossa praia. Não, não é. Aqui vale o que o Cristo disse no Evangelho. Você quer segui-lo? Quer vir após ele? Tome a sua cruz e o siga. Mas encontraremos aqui pessoas que pegam um lado da cruz e o outro para não ficar tão pesado e vai ajudando você e a mim na graça do caminho. Para não desistirmos, para não abandonarmos, para concluirmos o projeto de Deus na nossa vida. Mas o nosso karma, as consequências da lei de causa e efeito, é nosso. Precisamos encarar e reelaborar os nossos próprios problemas para que saiamos vitoriosos deles. Mas aqui nós temos apoio fraterno. Tem pessoa aqui pronta para te ouvir, para te receber, para te dar um abraço amigo, para sentar do teu lado, talvez não dizer nem uma palavra, mas um sorriso nos olhos, um sorriso no rosto e um olhar de amor e de caridade. Aqui na Casa Espírita, nós encontramos essa possibilidade. E para terminarmos, a Casa Espírita tem uma importância fundamental para resgatar a verdade de que somos absolutamente todos iguais. Devemos ser absolutamente todos iguais. Quanto puderes, posterga, atrasa a prática do mal até o momento que possas vencer essa força doentia que te empurra para o abismo. Olha o que o Espírito diz. Provocado pela perversidade que campeia solta, age em silêncio, mediante a oração que te resguarda na tranquilidade. Todos nós estamos no caminho da evolução.
Todos nós compartilhamos momentos de dor e de alegria. É a lei da dualidade. Independentemente do nível acadêmico, do nível financeiro, do nível social, que são transitórios, somos todos absolutamente iguais perante a divindade. E por isso nós somos aqui na Casa Espírita, convidados à reforma íntima, a nos analisarmos constantemente para reconhecermos o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro eu, que não são esses atores que estão aqui, incluindo a mim, dentro desse corpo físico aqui que é apenas uma capa, mas o verdadeiro ser que aqui dentro habita. A minha prece essa noite, encerrando, é que cada um dos irmãos e irmãs sintam-se animados para prosseguir na sua jornada espiritual. Aqui existe tratamento espiritual, existe ajuda, existe apoio, existe terapia, mas a jornada não limita-se apenas nisso. Busque o desconhecido, busque o conhecimento espiritual. Compreenda que o pensamento é um verdadeiro veículo energético que nos eleva a níveis vibratórios nos quais nós precisamos lutar para estar. Faça da sua vinda na Casa Espírita a união de uma grande egrégora a cada momento, para que ao sairmos daqui tenhamos condições vibratórias de levarmos, junto com os nossos mentores espirituais, a energia que necessitamos para o dia de amanhã. E não se esqueçam que o dia de amanhã, cronológico, é apenas na contagem do plano físico, porque no plano espiritual é um eterno agora. Que a luz do Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Muita paz. E nosso irmão Ander vai fazer agora a nossa prece de encerramento. Vamos concentrar o nosso pensamento, unir mais uma vez as nossas intenções. Pai de amor e infinita misericórdia, Mestre Jesus, nosso amigo, espiritualidade amiga que conosco trabalha, cuida e direciona. Agradecemos por esta noite, por este encontro de almas com Jesus, pelos irmãos que aqui estiveram e também os muitos irmãos desencarnados que receberam auxílio e energia necessários para as suas caminhadas esta noite. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por estarmos, Senhor, aqui com a oportunidade de melhorarmos, de realinharmos os nossos sentimentos, de buscarmos o sentido da nossa vida, do nosso propósito, da nossa missão maior. Amado Mestre, que ninguém saia daqui esta noite vazios em si mesmo, não, mas que a Tua poderosa mão esteja sobre as nossas vidas, irradiando luz, paz, amor, plena certeza e convicção da Tua presença. Oramos pelos que sofrem neste momento nos hospitais, nas casas de repouso. Oramos pelo nosso planeta, unindo o nosso sentimento a muitos irmãos que também oram
para que os governantes, para que as nações em guerra recebam o influxo do teu amor, da tua misericórdia, da tua presença. Que o socorro espiritual, que as equipes espirituais continuem trabalhando no invisível, auxiliando tantas pessoas que sofrem. Nós te agradecemos pelo planeta, nós te agradecemos pelo ecossistema, te agradecemos pelos irmãos menores em evolução. Que as nossas vindas à casa espírita sejam vindas de prazer, de harmonia, de luz e de paz. Mestre, nós pedimos que cada irmão e cada irmã possa levar a energia de uma sintonia maior para os seus lares. Que não sejam cercados pelos obsessores, mas que façam uso do pensamento, que é um veículo direto a Ti, Senhor. Oramos pelos amados irmãos desencarnados que apresentamos através do pensamento agora a Ti. Mentalizamos os nomes e as fisionomias desses amados. E nós sabemos que o nosso pensamento pode ir no plano onde estiverem e que recebam o nosso amor, que recebam a energia de paz, que recebam a saudade plena e equilibrada. Que ao voltarmos para os nossos lares, sejamos acompanhados por nossos anjos da guarda e que tenhamos um restante de semana de paz e de luz na Tua presença. Nós oramos em o nome de Jesus e que assim seja, e graças a Deus. Bom, gente, eu queria agradecer aí o nosso irmão, porque pela primeira vez ele me atendeu numa única mensagem que eu passei. Mas A gente até disse na quando última ele me que podia ter dado uma briga, eu falei, né? gente, está acontecendo alguma coisa, ele deve estar muito mal. Aí, verdade, eu estava em casa, doente, e hoje ele está aqui, graças a Deus, né? Não tão restabelecido, mas ele falou, acho que eu nem vou conseguir falar, não. Eu falei assim, vai conseguir sim, fé em Deus. Graças a Deus. Né? Graças a Deus ele veio aqui hoje, enfrentando esse frio, né, que nós estamos aqui, trânsito, enfim, contra todas as adversidades, o André está aqui conosco. Muito obrigada, meu irmão. Obrigada mesmo pela alegria de ter você aqui conosco. Bom, gente, eu estou muito decepcionada comigo. Eu estou com 10 convites para vender há quase um mês do abrigo para a festa junina de domingo. Já ofereci a prazo, já dividi em 2 vezes, já ofereci Pix. Ninguém comprou ainda, né? É um convite que custa R$25, que dá direito a escolher 5 comidinhas, né? Eu não sei exatamente o que é que vocês querem. Mas tem a govaiana, tem pastel, tem tudo de bom. Além de muita música e muita animação. E, logicamente, o objetivo sempre do dinheiro que eles arrecadam é para manutenção do Lar Abrigo Mário Jesus. Então, portanto, né? Para vocês não me deixarem tão frustradas, se quiserem comprar, por favor, está vendendo, tá, gente? Agora, sem prazo, mas pode ser por Pix. Obrigada. Obrigado a todos pela presença, uma boa noite, continuamos seguindo em paz.